Bom, gente, a explicação básica, mais superficial do circuito apresentado, do amplificador apresentado aí, ela tem por base esse pré-amplificador. Eu reparei que os bons amplificadores, eles não apresentam problemas no pré-amplificador, e os maus amplificadores apresentam pré-amplificadores com algum tipo de deficiência. Então, uma maneira de se tirar a deficiência do amplificador é fazer um pré-amplificador bem eficiente e jogar um sinal de boa qualidade para o amplificador de potência, que é esse aqui que está na saída, certo? Então, assim, nos amplificadores existe uma topologia básica. A topologia básica geralmente feita por aí é com amplificadores diferenciais, e aí o pessoal usa o par de transistor diferencial com fonte simétrica. E esse tipo de amplificador, quando usado a realimentação, quando utilizado uma realimentação, o pessoal chama de bootstrap, ele faz milagres. Na realidade, gente, a realimentação negativa é esse ramozinho aí. Você pode ver que tem um triângulo mais no pino 3 e tem um menos no pino 2. E esse amplificador diferencial, que é o integrado 741, ele amplifica a diferença de tensão que tem nesses pinos aí 3 e 2 e rejeita as tensões comuns. Ou seja, se tiver, por exemplo, um ruído de rádio no pino 3, no pino 2 de mesma intensidade, na saída dele você não vai ter sinal algum. Mas se tiver uma diferença de tensão entre o pino 3 e o pino 2, ele vai amplificar essa saída no final. O que é que acontece? Todo sistema, todo amplificador ou qualquer sistema, ele tende à instabilidade. Existe existe a lei da entropia. A entropia, ela força as coisas naturalmente à instabilidade. Então, construir ou projetar amplificadores não é nada fácil, porque o amplificador você projeta, constrói, quando coloca para funcionar e tem uma oscilação que você não previa, um ruído ali, outro ruído acolá, e você vai colocando filtros, vai eliminando as distorções até chegar a um ponto ideal. Mas um segredo para a construção de bons amplificadores, de um amplificador estável e não instável, claro, é esse ramozinho aqui, ó. Percebam que a saída do amplificador que sai daqui do pino, no caso aqui é o pino 6, eu não coloquei, mas é o pino 6. A saída dele, certo? Que já está amplificada aqui a entrada, pino 3 aqui a entrada, certo? Ele amplifica o sinal sai amplificado aqui. Esse sinal amplificado vai para a etapa de potência, mas percebam que esse mesmo sinal amplificado nessa etapa, uma parcela dele aqui, ó, vai para a entrada novamente. Isso chama-se retroalimentação. E percebam que essa retroalimentação, ela vai para um pinozinho 2 aqui que tem um sinal de negativo, e ela é chamada de realimentação negativa. Qual o efeito dessa realimentação negativa? O efeito é de melhorar a estabilidade de todo o amplificador. Se o amplificador naturalmente se instabiliza, se ele perde a estabilidade e, por exemplo, aumenta a sua tensão na saída indevidamente, esse aumento de tensão de saída vai ser realimentado na entrada negativa, certo? E como o sinal de entrada é a diferença entre o positivo e o negativo, quanto maior o sinal aqui, a diferença aqui vai ser menor, o que vai resultar numa diminuição. Ou seja, começou com aumento, realimentou e terminou numa diminuição. Houve um equilíbrio, como se fosse um pêndulo, algo que puxasse o amplificador para a estabilidade. De outro modo, se tiver uma diminuição do sinal indevida aqui, essa diminuição vai ser retroalimentada, vai ser realimentada para esse pino 2 aqui negativo, e a diferença entre o mais e o menos vai ser maior, o que vai, como consequência, aumentar o sinal de saída. Ou seja, uma diminuição aqui é realimentada para cá e no final ele causa um aumento na saída. Esse jogo de aumento, diminuição, corrigindo as falhas, quando há muito aumento,
ele diminui, quando há uma diminuição ele aumenta, na realidade, no final das contas, torna o amplificador estável. E estável em vários aspectos, estável no ganho de tensão, estável na resposta de frequência. Esse amplificador ele responde, tem uma resposta de frequência praticamente plana, desde de frequências baixas até uma frequência de 100 kHz. Então ele tem, com esse artifício que é a realimentação negativa, como eu disse, na meu ponto de vista, uma das maiores ideias, uma das maiores descobertas da humanidade, que se é usado em vários campos, não só nos circuitos elétricos, mas em robótica, até mesmo na biologia, nas sociedades, usa esse artifício da retroalimentação. Esse artifíciozinho aqui, que também muita gente chama de bootstrap, ele dá o equilíbrio e a estabilidade que o amplificador necessita, porque o amplificador é um troço que ele é instável. A tendência dele é aumentar a entropia, aumentar a desordem, o desequilíbrio. A tendência dele é oscilar, gerar ruídos, e com a retroalimentação ele vai se estabilizar. Então pronto, quando o sinal sai daqui, estável, no ganho que eu quero, a relação de ganho, preste atenção, que a relação de ganho vai ser dada por esse potenciômetro aí de 100K, vai ser praticamente 100 dividido por 1K, vai ser praticamente 100, você pode regular aí o ganho dele. E quando esse sinal sai e vem para essa etapa aqui de potência, eu tenho que eliminar alguns ruídos, as interferências de rádio, por isso que tem essas redes aí de capacitores, esses dois capacitores aí, um de costa para o outro. Na realidade vai funcionar como se fosse um grande capacitor que não é de eletrolítico, sem polaridade. Percebam que são dois eletrolíticos aí. E esse capacitorzinho aí de 220 picofarads, ele vai jogar para a massa as interferências de frequências maiores, e vai impedir oscilações. Gente, um artifício usado neste circuito, que não deixa de ser também uma retroalimentação, mas aqui tem a ver com a temperatura, são esses dois transistores aqui, certo? Esses dois transistores BD139, que poderiam ser dois diodos. Percebam que o coletor e a base deles estão em curto-circuito, e esse curto-circuito por si só já é um tipo de realimentação, mas não vou entrar em detalhe. Eu queria dizer que esse artifício aí de colocar esses transistores como diodos, eles têm uma finalidade de casar com os diodos do transistor de saída, certo? E isso se chama espelho de corrente. A corrente que vai passar por esse ramo aqui vai ser a corrente que vai passar por esse ramo aqui. Esse resistorzinho aí no meio, ele vai fazer o controle da corrente desse ramo aqui, que vai ser que eu vou chamar da corrente de repouso. Ela vai ficar na ordem de 10 mA. E para que serve a corrente de repouso? A corrente de repouso serve para evitar um tipo de distorção chamada de distorção de cruzamento, distorção por crossover. Ou seja, eu colocando uma corrente de repouso aqui, eu coloco esses transistores aqui bem pertinho do corte, mas funcionando. Eles têm que estar ligados. Todos os dois têm que estar ligados. Porque se eles não estiverem ligados, quando o sinal passar por eles, vai ocorrer uma pequena distorção chamada distorção de cruzamento. A outra finalidade desses transistores aí, o BD139, dos dois BDs 139, é que eles vão ficar ligados no mesmo radiador de calor, que é esse radiador aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui um emaranhado de fio danado, mas é assim mesmo. A mesa de robista é assim mesmo. Então percebam aí que eles estão aí, ó, no mesmo radiador de calor. Aqui estão os transistores de saída de potência, certo? Aqui um do lado e outro do outro. E aqui no meio, esses menorzinhos aí, que são os BD139, eles estão ligados no radiador de calor. O que é que acontece? Também acontece um tipo de retroalimentação. Porque quando o radiador esquenta, quando a temperatura vai cada vez mais aumentando, essa temperatura faz com que a resistência de corpo dos transistores que estão funcionando como diodo diminua. E essa resistência de corpo diminuindo, a tensão que vai passar sobre eles
vai diminuir também. A lei de Ohm, resistência vezes corrente. Então, se V é igual a R vezes I, e R diminui, V também vai diminuir. Como consequência disso, com a diminuição dessa tensão aqui nos dois transistores, eu vou diminuir a tensão nesses dois pontos aqui. Eu diminuindo a tensão nesses dois pontos, na realidade, eu diminuo a tensão de polarização de base e emissor do transistor de saída. Quando diminuo essa tensão base e emissor do transistor de saída, eu diminuo a corrente. Então eu impeço o fenômeno da avalanche térmica. Isso aqui vai ter um controle, uma realimentação negativa, repetindo, com relação à temperatura. A temperatura aumenta, resistência de corpo do transistor diminui, o potencial de polarização dos transistores de saída diminui e a corrente de saída diminui. Então é assim. Isso é uma explicação superficial, gente, mas assim passa alguns bizus interessantes. E uma explicação mais detalhada pode ser dada através de cálculos, mas não é o objetivo aqui, é demorar mais também. Mas a eletrônica é isso. A eletrônica, existem várias formas de entendimento e de aprofundamento, e quanto mais você aprofunda, mais aprofundamento você vai encontrar, até chegar no nível atômico, até chegar no nível quântico, até chegar num ponto que um físico vai olhar esses transistores aí e vai explicar tudo da forma como ocorre nos fenômenos quânticos, no mundo muito pequeno. Mas é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado.